Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou Karina. E o filme da vez é Heart Eyes, de 2025. Um filme que foi dirigido por Josh Ruben, que também dirigiu Um Lobo Entre Nós, um dos piores filmes de lobisomem que eu já vi na minha vida. Ele estrela Olivia Holt, que fez aquele 16 Facadas, e o Mason Gooding, que fez os filmes novos do Pânico. Heart Eyes é um filme slasher de data comemorativa, bem estilo slasher tradicional dos anos 80. No caso, é um slasher temático do Valentine's Day, o Dia dos Namorados gringo. Mas além disso, ele também é um filme de comédia romântica muito clichê, que é feito de propósito, né? E essa mistura inusitada de um gênero específico de comédia com um filme slasher das antigas, a gente sabe que é o modus operandi do Christopher Landon, o cara que fez A Morte Te Dá Parabéns e O Freak no Corpo do Assassino. E naturalmente, não é surpresa nenhuma que Christopher Landon também produziu e foi um dos roteiristas desse filme aqui. Porque assim, pra mim o Heart Eyes, ele é muito um filme do Christopher Landon disfarçado com outro cara dirigindo. É tudo parecido, o humor meio bobinho, essa mistura de gêneros que ele faz, até as homenagens não muito sutis a filmes antigos que acontecem aqui também. E é meio que isso que é o Harais, né? Ele tem essa ideia original de fazer uma mistura de gêneros, mas eu acho que ele acaba mais saindo como um desses filmes que foi na onda do Pânico Novo, que é curioso, né? Porque aí o Pânico dos anos 90 teve toda uma legião de copiadores e agora parece que os Pânico Novo também vão ter. Só que ao invés desse filme tentar usar os clichês do terror pra fazer piada, ele faz os clichês de comédia romântica em uma história de terror. A sensação que eu tive durante todo o filme é que eu tava assistindo qualquer original Netflix. E eu tenho lugar de fala nesse depoimento porque eu realmente consumo muita comédia romântica da Netflix. Eu ia perguntar, original Netflix de terror ou de comédia romântica? Os dois. Porque aí é que tá. Apesar dele ser um filme que inova, entre aspas, por essa questão de misturar gênero, eu acho que ele não se destaca em nenhum dos dois. Eu achei que ele foi bonitinho. Bonitinho. E acabou o review. Obrigada, gente. Foi um bom experimento, assim, tipo, slasher com romance. E eu acho que ele funciona mais como slasher do que como romance, mas a gente vai falar mais disso depois. Primeiro eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Harais, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então é isso e vamos pra trama agora. O filme começa apresentando essa figura do assassino Heart Eyes. Um serial killer que usa uma máscara com corações no lugar dos olhos, que tem atacado em cidades diferentes casais que estão comemorando o Dia dos Namorados. Dessa vez, o assassino começa a atacar em Seattle e quem cai na mira dele é a Ellie. A parada é que a Ellie é uma típica protagonista de comédia romântica que não acredita em amor. Mas daí ela conhece o Jay, um cara carismático que chega no trabalho dela, e os dois têm uma química tão grande que o assassino passa a perseguir eles, aparentemente achando que eles são um casal. O que mais chama atenção nesse filme é o assassino, né? Que é por isso que eu digo que ele é um melhor slasher do que um romance. E pra mim, nisso, eles acertaram muito nesses assassinos de começo dos anos 80, que eram temáticos de data comemorativa, que tinham um visual que resumia bem a data e que tem suas armas características também. Daí, a cena inicial do filme mostra o assassino atacando uma galera, mas é tudo em plano detalhe. A gente só vai ver a cara dele mais pro final da cena, é uma grande revelação. E eu gosto do visual. É uma máscara meio genérica, mas o que chama atenção mesmo são os olhos em formato de coração, como se fosse uma caricatura apaixonada ali. A direção usa bastante o ponto de vista dos olhos e a gente vê as cenas às vezes com o recorte de dois coraçõezinhos ali, o que é legal. Mas a cena com o visual mais foda que eu achei no filme todo é quando tá rolando uma perseguição com o assassino no escuro e ele liga a luzinha dos olhos de coração, que ele tem um LED vermelho que não só faz ele ficar muito destacado, cria um visual legal ali no meio do escuro, como também dobra como uma visão noturna que a gente vê do ponto de vista do assassino. E ele tem umas armas características também, né? Tem uma machete clássica de slasher e uma besta que ele atira umas flechas que... as flechas abrem, tem um efeito esquisito nas flechas dele. E cria o paralelo com uma figura famosa de amor, no geral, que é o Cupido. Eu gosto muito do visual. E aquela coisa, é um visual simples,
É uma máscara com olhinho de coração, mas eu nunca tinha visto uma máscara assim. Então, apesar de simples, é bem original. Então dessa parte slasher visual eu gosto, mas do roteiro do filme já começa a ter vários problemas. Ele é um filme que, igual os outros filmes do Christopher Landon, gosta de fazer homenagem a filmes antigos o tempo todo, mas ele, ao mesmo tempo, ele parece que tá querendo mostrar modernidade de um jeito forçado. Todas as pautas recentes de internet estão nesse filme, de alguma maneira nada sutil e nada relevante. Parece que é só eles querendo mostrar, olha, a gente tá fazendo homenagem a filme velho, mas a gente é jovem e a gente tá antenado. Em algumas cenas eu até acho que funciona. Tipo, a cena inicial que parece ser um grande cinismo com a vida instagramável hoje em dia. Que é uma piada também com a comercialização da data do Dia dos Namorados lá, né? Com a comercialização da vida, no geral, das pessoas, né? Sim, porque o que a gente tem é um casal que vai se pedir em casamento. Só que todo o ambiente que eles estão é uma parada que é tão idealizada e ao mesmo tempo tão falsa, que é tipo, eles estão num lugar que não tem nada, é só um meio de mato, e aí do nada no meio do mato tem um cenário bonitinho instagramável que eles montaram ali pra isso. E aí o cara pede a garota em casamento, enquanto toca uma música romântica de fundo, e a gente descobre depois que é uma música diegética da cena, tava tocando numa JBL que eles levaram. Aí no começo tem um ponto de vista ali que parece ser o assassino stalker observando, que depois a gente vê que não, é um fotógrafo que o cara contratou pra tirar uma foto do momento, mas a foto tem que ser escondido, porque é um momento espontâneo. Mas ao mesmo tempo que é espontâneo, ele quer registrar aquilo tudo numa falsidade pra postar, sabe? Cara, mas eu achei essa cena muito engraçada, porque de fato isso acontece muito. Tem muito vídeo de pedido de casamento que você fica, cara, mas peraí, como é que essa pessoa botou esse celular ali sem a outra ver e começou a filmar todas essas reações, assim, tudo lindo, bem quadrado? Não é possível. E é engraçado porque o fotógrafo liga e fala, qual é, não consegui tirar a foto, deu ruim aqui na luz. E aí ele tem que repetir a proposta de casamento, que perde completamente a emoção, mas ele quer a foto do instagramável do pedido de casamento dele. Daí o assassino ataca, mata o fotógrafo, mata o namorado, que não é spoiler porque é a primeira cena do filme, e a garota ela parece mais bolada que ele estragou o dia perfeito do pedido de casamento que ela tava sonhando do que dele ter matado o namorado dela. Com certeza. Ela, inclusive, ela nem se esforça pra esconder isso. Ela fala bem deliberadamente. Então eu acho que essa cena por si só já funciona como um comentário cínico sobre a cultura online de hoje. O problema, como eu disse, é que eles tentam forçar isso no resto do filme em cenas que não cabem, sabe? Uma cena aleatória que o detetive Devon Sawa tá investigando os assassinatos e fala: isso parece coisa de incel ou de algum troll online? Eu falei, ok, eles estão só jogando palavras, então. E aí tem toda a subtrama da protagonista fazendo uma campanha publicitária que foi cancelada na internet. E aí tem várias cenas dela e da amiga lendo os comentários das pessoas online. Aí são umas cenas bem constrangedoras, os comentários de hater cheios de hashtags, falando, isso é cringe, umas coisas assim. E o jeito que isso aparece na tela é cafona também, né? E além disso, tem outra coisa de humor bobinho de filme recente que me irrita, e cada vez mais tem me irritado, que parece que o filme ele tá inseguro de se garantir no seu próprio humor esquisito, então ele sempre tem que ser autoconsciente. Os personagens não podem só ter uma interação esquisita na cena e ser engraçado por isso. Eles têm que terminar a cena falando, nossa, foi esquisita a nossa interação, né? Get killed, all right? What was... Why would he say that? That was weird. O tempo todo eles têm que mostrar que o que eles acabaram de fazer foi esquisito, que o que eles acabaram de fazer foi engraçado. Parece que se eles não falarem isso, a gente não vai perceber. Pra mim, o que acontece, quando você quer ser uma espécie de sátira de alguma coisa, por exemplo, ali eles querem ser uma sátira de comédia romântica da Netflix. Eu não acho que seja uma sátira, não. Eu só acho que é uma comédia romântica da Netflix mesmo. Sim! Se você tira toda a parte de terror e bota Lindsay Lohan no papel, a Netflix compra aquilo na hora. O que eu não tô reclamando não, porque eu vou assistir. Eu acho que a tentativa deles foi fazer um pânico de comédia romântica. Eles fazem referência no diálogo a comédias românticas. Que pra mim também foi esquisito, porque ao invés de fazer ao longo do filme, eles socam tudo numa cena só. Que tem um diálogo da melhor amiga pro protagonista que ela fala o nome de umas 15 filmes de comédia romântica seguidos. E pra mim é só tipo, não, cara, isso não tá funcionando. Estudaram. Referência. Mas é isso, o filme ele tenta ser uma paródia de comédia romântica. Então o que é uma paródia? Ele teria que fazer piada com os clichês de comédia romântica? E eu não sei muito bem se ele tá fazendo isso. Pra mim ele tá só misturando a cena, sabe? É uma cena de comédia romântica com um final de terror ou vice-versa. Às vezes, quando essa troca acontece, é engraçado. Às vezes não é. É igual a vida, né?
Às vezes o que você fala é engraçado, às vezes não é. E eu acho que, no geral, ele tá só replicando um monte de cena de comédia romântica genérica da Netflix ou até do Hallmark. Principalmente no começo do filme, que as cenas são muito diretamente ali de comédia romântica e tem todos os clichês possíveis. Toda a cena dela conhecendo o cara, com os dois fazendo o mesmo pedido de café extremamente específico num Starbucks da vida. A cena toda é diretamente de uma comédia romântica dessas. O que eles fazem só de diferença pra aproveitar a classificação do filme é que os personagens eles dão muita cabeçada um no outro sem querer e começa a sair sangue do nariz do cara. Mas tirando isso, a cena é a mesma coisa. A própria personagem já é um clichê, né? Eu amo que botaram ela pra trabalhar numa agência de publicidade, que é o top profissões de comédia romântica, e é uma agência toda moderna, e ela tem uma chefe que é muito moderna. E eu não sei, cara, eu acho que até a fotografia meio colorida, genérica, é a cara de comédia romântica da Netflix. Na real, eu tava pensando em Hallmark, mas é meio que isso. Os filmes do Hallmark tem mais cara de barato. Esse daqui ainda tem alguma qualidade cinematográfica a mais. Mas ainda assim, a fotografia lembra muito. É muito padrão esse tipo de filme. Nisso, acho que eles mandaram bem, pelo menos, né, em recriar. E eu não me importo não, eu acho bonito, eu gosto. E ainda repete a mesma caracterização de qualquer comédia romântica dessas, que é a protagonista, ela é descrente, traumatizada com amor. E aí a protagonista, ela teve problemas num relacionamento anterior, ela nunca superou o ex-namorado dela, que ela ainda stalkeia todo dia, e ele tá lá postando várias fotos com a nova namorada dele. Que é basicamente a trama de 12 Dates of Christmas, que a gente falou na lista de comédias românticas de Natal. E por causa disso o trabalho dela é afetado, porque ela não consegue pensar numa campanha romântica pro Dia dos Namorados pra marca de joias lá que ela tá trabalhando. E essa parte da trama eu até achei engraçado, porque ela faz uma campanha publicitária sobre amor terminando em tragédia, que a propaganda é muito bem feita, tudo em preto e branco, com o sangue vermelho saindo, tudo feito ali tipo num pano, uma coisa muito propaganda de marca de joia, marca de perfume mesmo, eu achei bem legal esteticamente. Só que é aquilo, a propaganda cai muito mal porque ela tá lançando isso sem saber que tem um assassino matando gente nos Dias dos Namorados. O que eu também achei engraçado, porque direto a gente vê isso acontecendo, né? De marcas de publicidade que fazem toda uma campanha, aprovam a parada sem se tocar nas conotações que aquilo vai ter. Mas o que me fascina nisso, nenhuma campanha publicitária de empresa grande vai ao ar sem ter uma caralhada de gente aprovando. Porque é muita gente vendo um negócio tenebroso e ninguém pra falar, epa, vai dar merda isso aqui. É, mas é o que acontece lá no filme, né? Tem uma mesa enorme cheia de gente que era pra ter visto o negócio, mas no final a culpa cai toda no cu da protagonista. Aí a chefe chama um cara freelancer foda da propaganda pra ajudar ela. E claro que ele é o Mason Gooding, que ela encontrou lá no café com os dois pedindo a mesma coisa. E aí, como toda comédia romântica, esse cara que chegou pra ajudar ela no trabalho, que por acaso é bonito, sarado, gente boa... Romântico. Solteiro. Ele vai ajudar ela a reencontrar o amor. E que por acaso fica muito afim dela também, né? Então, assim, é uma química, uma coisa linda. O problema disso é que, além disso tudo ser feito a sério numa paródia, é que eu acho também que a protagonista é mala. Ela, no começo do filme, ela só parece ser muito pretensiosa e desnecessariamente grossa com todo mundo, e nem ser uma boa profissional no trabalho dela, pra falar a verdade, né? Porque ela meio que projeta todas as emoções negativas dela na campanha publicitária pra marca. Não, ela naquele jantar, pelo amor de Deus. Aquele homem tinha que ter saído correndo. Que ele meio que fez, né? Na verdade. Sim. Mas beleza, tudo bem que esse é o desenvolvimento da personagem da comédia romântica. Ela começa sendo uma escrota pra depois ela melhorar. Mas talvez misturar isso com o terror, que a gente tem que se importar com ela desde o começo porque ela tá na mira do assassino, não funcione tanto. Porque, tipo, se tentarem matar a Julia Roberts no começo do casamento do meu melhor amigo, você tá pouco se fudendo. Porque o filme inteiro é ela descobrindo que ela é a vilã. Eu meio que defendo a Julia Roberts. Ela é totalmente equivocada, mas eu entendo o equívoco dela. Eu amo esse filme. Como alguém que já equivocou muito. Como uma pessoa muito equivocada, eu entendo o equívoco dela. Mas o momento que eu desisti da originalidade nesse filme foi quando eles fazem a cena da montagem dela comprando roupa. Cara, eu falei isso no vídeo de Lisa Frankenstein, que tem a mesma proposta de comédia romântica com temas fantásticos. Mas, cara, essas cenas são sempre iguais.
não tem uma diferença, é sempre a mesma cena e eu não aguento mais ver essa merda. E eu nem vejo tanta comédia romântica assim. Sabe qual é a parada dessa cena? É que eu acho que se você vai fazer alguma coisa de paródia, tu tem que fazer uma coisa diferente, uma coisa engraçada, senão não configura sátira. Essa cena não é engraçada, não é diferente, ela só é qualquer cena. Sabe o que seria mais legal? Ah. Se fosse o assassino, provando roupa, escolhendo máscara. Total. E aí a montagem com a mesma música feliz e tal, as pessoas, Sim. tipo, Botando analisando. um óculos em cima, tirando uma pluma. Isso é sátira. Então pra mim parece só meio preguiçoso isso, sabe? De só replicar essa cena sem ter muito conteúdo a mais pertinente pro filme. E acho que isso é o que dá pra falar desse filme sem entrar em muitos spoilers. Então pra gente falar mais da trama e pra gente falar mais sobre o assassino, a gente vai entrar agora na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. O que acontece é isso, né? Que a protagonista, ela vai sair no Dia dos Namorados com esse cara novo lá do trabalho dela. Ela quer fazer só uma reunião de trabalho, ele tenta fazer um date. Ela inicialmente não quer, mas no momento que ela vê o ex-namorado dela chegando com a namorada nova no restaurante, aí ela quer fingir que o cara é o namorado dela, tá com um beijão nele na frente do ex, e aí eles não sabem muito bem o que fazer. Quando eles chegam em casa, o assassino tá lá esperando eles. E daí tem até alguns jeitos espertinhos que ele mistura os elementos dos filmes assim. Nessa cena toda tem um clichê de comédia romântica que é o transeunte sábio, que tem um taxista que leva eles na casa da garota, que dá uns conselhos amorosos pro cara, que fala, ai, não deixe ela escapar, persiga seu amor, ou alguma coisa assim. E aí na cena seguinte ele é uma das vítimas do assassino, que é um jeito de conectar os dois gêneros, talvez. Outra cena clichê, quando o cara, o Mason Gooding, entra na casa da protagonista, tem essa cena que eu já vi várias vezes, que é ela tendo que arrumar a casa desorganizada dela porque o crush entrou no apartamento do nada. Isso eu sempre acho engraçado. Mas dessa vez é usado esperto, porque quando ela tá guardando as coisas, ela abre o armário pra jogar as coisas fora e o assassino tá parado, esperando pra atacar. Daí ela joga o vibrador dela na cara do assassino, aí o assassino começa a atacar eles. Isso eu achei bem feito. E eu não achei que o assassino fosse estar no armário. Me pegou de surpresa. Sim. É porque isso, acho que esse filme faz bem, a transição muito brusca entre os gêneros. Então eles estão tendo uma cena de comédia romântica ali bonitinha, discutindo. Do nada o assassino aparece e a cena muda o tom completamente, vira uma cena de perseguição enorme. Aí a mesma coisa acontece quando eles acabam fugindo do assassino. Lá no final do filme eles vão parar em um cinema drive-in, que é lugar de comédia romântica, né? Um meio parque, meio drive-in ali, cheio de casal. Mas eles se escondem dentro de uma van, enquanto eles estão ali escondidos do assassino, o tom da cena muda de novo. Entra a musiquinha feliz, eles começam a trocar ideia sobre a vida amorosa deles, começam a se conhecer melhor. Eu gosto dessas cenas e eu gosto de quando eles fazem alguma coisa na linguagem audiovisual também. Tipo, quando eles filmam uma cena de terror como uma cena de romance. Isso acho que não acontece tanto. Mas tem, por exemplo, quando eles têm que pegar uma chave de roda que o assassino usou pra matar um maluco e tá presa no corpo dele, e eles pegam juntos, os dois colocando a mão ali ao mesmo tempo e puxando, e é visto como uma coisa romântica, ao mesmo tempo que é uma cena grotesca. Isso é legal, isso é criativo. Daí tem também a trama policial, né, que tem os dois detetives, que tem uma piada muito peculiar nesse filme, que parece completamente deslocada. O nome dos detetives é Hobbs e Shaw, que são o nome dos personagens de Velozes e Furiosos. Tem até um filme, né, que é Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. E quando os detetives se apresentam, eles falam, Hobbs e Shaw é igual ao filme. E os detetives falam, não, nunca vi. E a grande piada é que uma das detetives é interpretada pela Jordana Brewster, que faz vários dos filmes do Velozes e Furiosos. Não chegou pra mim essa piada, não. Daí o Devon Sawa, que é o protagonista de Premonição, ele faz o detetive mais nervoso, mas que morre surpreendentemente rápido na trama. E a Jordana Brewster é caracterizada como a detetive encalhada, que ela tá o tempo todo em aplicativo de namoro, vendo uns perfil. E chega um ponto da trama que parece que ela tá dando em cima do Mason Gooding quando ele tá sendo o principal suspeito de ser o assassino ali. Ela tá claramente dando em cima dele, cara. E aí parece que o filme vai por esse ângulo de comédia romântica que é o triângulo amoroso. A protagonista não vai dar bola pro cara, mas aí a detetive encalhada vai. Mas não é isso que acontece, pelo menos isso Não. tem que dar o crédito pro filme. Eu chamei ela de Demi Less o filme todo. Eu achei muito bom. O último momento mais comédia romântica do filme, assim, que é mais ou menos subvertido. No final, depois que eles supostamente já mataram o assassino, mas como ainda tem uns 20 minutos a meia hora de filme sobrando, a gente sabe que não.
que a protagonista dá um fora no Jay, parece que é um fora final, então ele só vai embora pra casa, e é muito engraçada essa cena porque é humor visual, que ela tá lá sendo resgatada, né, sendo acolhida por uma enfermeira numa ambulância, com um monte de gente em volta do cenário que acabou de ter um ataque ali. No momento que ela dispensa o cara, todo mundo vai embora, inclusive a mulher da ambulância, que só pega o cobertorzinho de volta e fala, tem que ir pra outro lugar, e largam ela sozinha. E aí é o simbolismo visual de comédia ali, de olha só agora como ela tá sozinha no mundo, que ela dispensou o bofe. E daí tem a cena clássica de comédia romântica, dela sozinha em casa, percebendo que deixou ele ir e que não quer deixar. E aí ele foi pra onde? Pra aeroporto. E aí ela vai correndo pro aeroporto pra buscar ele lá, pra falar que ama ele, que é qualquer cena de comédia romântica já feita. Quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto. Já dizia Lineker. Mas é subvertido, que na real o cara não tava no aeroporto, porque ele foi capturado pelos assassinos de verdade. E isso pra mim foi uma parada que foi um pouco decepcionante do filme, que ele tem uma virada. Ele tem essa vibe pânico de você descobrir quem tá por trás da máscara, e eu tinha certeza, depois de algum tempo de filme, que ia ter mais de um assassino. Porque todos os personagens relevantes já tinham aparecido com um assassino em uma cena. Então pra ter pelo menos uma revelação impactante, alguém ali tinha que estar trabalhando com equipe. Cara, eu achei o final a cara de Pânico 6. Tem até o mesmo ator. Mas é porque a dinâmica é muito parecida, deles irem pra um lugar simbólico, e aí os assassinos se revelarem, e aí tem mais de um, e aí eles vão explicando muito por que que eles estão fazendo aquilo, e explica. E aí tem toda a simbologia que eles estão na capela do São Valentim. Tem muito esse paralelo do Pânico 6, que eles estão lá no museu de Pânico, sei lá. Eu até gosto mais ou menos disso, apesar de só parecer Pânico 6, mas também acho um pouco decepcionante pela identidade dos assassinos. No final a gente descobre que são 3 assassinos. O primeiro, os 2 protagonistas matam no drive-in. Tem até uma cena muito boa que eles atacam ele, começa a sair sangue dos olhos de coração. Porra, isso é foda. A parada é que eles tiram a máscara e eles não sabem quem é. É um cara aleatório. E a gente também não sabe quem é. É um maluco que só não foi apresentado e só é revelado no 3º ato que ele é um personagem que nunca apareceu antes. Ele era tipo um fanboy dos assassinos que foi adotado pra virar um trisal. Sei lá, eu acho muito anticlimático essa revelação. Mas daí a gente descobre depois quem são os 2 assassinos principais. Um é um técnico de TI da polícia que aparece brevemente em uma cena do filme, o que chega a ser engraçado porque ele faz a revelação épica e a protagonista nem lembra quem ele era, porque ele era muito irrelevante. E a outra era a policial Jordana Brewster, mas que pra mim isso era muito óbvio, porque tem toda uma cena enorme que o Harais ataca na delegacia, mata o policial Devon Sawa, mata uma galera, ela encontra o assassino e depois ela só some do filme e aparece de novo depois como se nada tivesse acontecido sem explicação nenhuma. Então, pra mim, ele já tava óbvio de que ela ia ser uma das assassinas. E aí tem toda a coisa de que a motivação é que eles são um casal e eles gostam de matar os outros porque eles têm fetiche. O que é simples, né? Dá pra resumir fácil nessa uma frase, mas ainda assim eles ficam 3 horas explicando. Não precisava, né, explicar tanto. Tem algumas coisas que tem que ser explicadas, do tipo, por que eles estão atrás dos protagonistas, sendo que eles nem são um casal oficialmente. Daí, beleza, eles estavam atrás do ex-namorado da protagonista e da namorada nova dele. Quando eles viram a galera se encontrando no restaurante e os 2 protagonistas se beijando ali pra fingir que são namorados, foi tão convincente que eles acreditaram e decidiram mudar de vítima porque eles acharam um casal muito mais apaixonado ali. E nem é um beijo tão bom assim, vai. Não. Mó beijo xoxo, coisa de gringo. Até aí, beleza. O problema é que eles começam a explicar o filme todo. Eles começam a explicar quem era qual assassino em qual parte do filme, e isso é completamente desnecessário. O que, de certa forma, são eles já metendo o final explicado dentro do próprio filme. Aí é um jeito de quebrar a perna de um monte de youtuber picareta aí, então acho que funciona. Mas, falando de tudo isso, a gente tem que falar das mortes também, né? Que, como eu disse, melhor slasher do que comédia romântica, porque comédia romântica ele só faz tudo igual, a gente já viu. Slasher, pelo menos, ele tem umas mortes diferentes, né? O filme começa com uma garota sendo esmagada num vinhedo, numa máquina de esmagar a uva, que acho que é a cena de morte mais marcante, mais diferente do filme. E é bem legal. Digitalzona, né? Mas é legal. Outra morte digital que tem um movimento de câmera maneiro é quando ele mata o casal hippie no drive-in e a gente vê a câmera passando por dentro da boca da mulher que abriu um buraco, que é bem parecido com um plano do Massacre da Serra Elétrica remake do Marcus Nispel, parece que foi inspirado.
Mas de resto, acho que a morte mais memorável é a morte dos próprios assassinos no final, né? Que aí eles usam umas paradas que foram bem estabelecidas ao longo do filme. Aí é maneiro, porque a Demi Lee deixa muito claro que ela é devota de São Valentim, porque ela achava lindo que ele morreu decapitado. Tem mais história ali, mas eu já não tava prestando muita atenção, não, que era muita palavra. Eu já tava dispersa. Karina, wake up! E é claro que ela morre na espada do São Valentim decapitada, mas não é uma decapitação simples. Eu achei uma cena muito maneira de Sim, decapitação, porque uma sim. cena longa. Ela fica com o pescoço enfiado ali, e no que ela tenta se equilibrar, ela vai lentamente cortando o resto da cabeça com a espada. Eu achei muito bom. E antes disso, a protagonista espeta ela na garganta com um canudo de metal, que é estabelecido ao longo do filme todo, que a protagonista tenta ser consciente sobre o meio ambiente, carrega um canudo de metal com ela em todo lugar que ela vai. Mas aí eu vou defender a diva, porque o argumento dela não é que ela quer salvar a tartaruga. O argumento dela é que ela odeia canudo de papel. E eu acho isso 100% sensato, porque eu tenho pavor de canudo de papel. E aí ela acaba usando o canudo no final como arma também. E o outro cara também tem uma morte braba, que o Jay consegue enfiar uma das flechas customizadas doideira do assassino na própria cara do assassino, e ele cai em cima daquelas velas vermelhas, e quando ele aparece de novo no final, ele tá numa mistura de ferimento, queimadura e cera ao longo do corpo, que é uma maquiagem foda. Eu gostei muito de toda a evolução da morte dele. Desde a flecha entrando, que é um efeito mó legal. Quando ele entra, é digitalzão, mesmo assim é legal. Mas depois a flecha fincada, que é no prático, é maneiro também. Então umas mortes bem memoráveis e diferentes aí. O final do filme em si mesmo volta pra comédia romântica, né? Que termina com 1 ano depois, como está o casal, eles estão no drive-in fazendo pedido de casamento. O que me surpreendeu é que eu tava esperando muito que fosse ter um final de terror com o assassino voltando de alguma maneira. Eles até fazem uma piadinha com isso, mas não tem. Só concluiu mesmo ali. Pra encerrar, tem só 2 coisas que não são nem muito pontas soltas no roteiro, mas são umas paradas que me incomodaram um pouquinho. Mas o primeiro é que o Jay, o personagem do Mason Gooding, é colocado muito como um possível assassino no começo. Ele é preso andando por aí carregando uma máscara e uma besta, de acordo com os policiais. Isso nunca é justificado. E eles falam que ele tava nas 2 cidades anteriores que o assassino atacou nos últimos anos. Muita coincidência, né? Isso é só coincidência. Ai, doidinho, viaja muito. Acho que ninguém menciona alguma justificativa de por que a policial e os outros assassinos estavam nessas cidades também. E por que agora eles decidiram atacar na cidade natal deles, sabe? E não só viajaram pra outro lugar pra atacar a galera e despistar. Sei lá, isso me pareceu meio... Eles deram muita importância pra isso no começo, depois só largaram pra lá. E a outra coisa que eu acho aleatória é que a protagonista fala que ela tem fobia de sangue. E aí tem uma cena que ela vê sangue quando mata o primeiro assassino, e aí parece que é só pra ter um humor escatológico, que ela começa a vomitar em cima do corpo do assassino, mas aí na próxima cena que ela vê sangue, ela já tá curada, não acontece nada. Inclusive ela volta a fazer medicina, né? No final. Curou o trauma. Não tenho muito o que reclamar do filme, tipo, ele não é grandes coisas, mas também não foi ruim. Pra mim é muito simples. Eu gosto de comédia romântica e eu gosto de slasher. Então, assim, eu gostei do filme. Eu achei genial? Não. Eu achei inovador? Não. Mas eu me diverti. Acho que dá pra colocar como um notável. É um entretenimento legal. É bonitinho, né? Que você falou no começo. Bonitinho. Apesar de ter um slasher de Cupido também, que é o Valentine, o Dia do Terror dos anos 2000, que veio na leva de filmes copiando Pânico, olha só. Mas é Cupido de verdade ou pessoa vestida de Cupido? É pessoa vestida de Cupido. Ah, tá. Tem um filme chamado Cupid, que Que é parece que é um Cupido de Cupido de verdade. verdade, mas eu não cheguei a ver.